No vídeo anterior, falamos sobre o capítulo 2, que foi todo o período da colheita em que Ruth insistiu naqueles cuidados, fazendo isso aqui todo dia, criando para Noemi essa atmosfera de confiança e de cuidados. E agora, depois de todos esses meses, é interessante pensar em 3, 4 meses, que é esse período, né, do bebê que ele começa a conseguir ir para a posição depressiva aos pouquinhos. Aí nós entramos no capítulo 3 desse período. A proposta de psiquismo da corrente kleiniana é de um emaranhado vertiginoso de experiências, um influxo incessante de vivências, todas entrelaçadas. De modo que só uma mente brilhante, como a da Melanie Klein, poderia transformar observações desses fenômenos, que é isso aqui, em uma descrição compreensível e didática, como são os trabalhos dela e como nós estamos tentando aqui fazer nessa aula, usando a experiência de Noemi para ilustrar. E aí os cuidados maternos que se apresentam ao bebê insistentemente, mesmo após os ataques, demonstram amor contínuo. Então esses cuidados fazem com que ele se torne menos temeroso dos efeitos dos seus próprios ataques. Porque ele percebe que ele atacou e não está voltando. Então ele para de ter medo. Isso permite que ele passe a acreditar então no quê? No seu próprio amor e capacidade de fazer reparações. Olha que lindo! A bondade e amor de Ruth são a base para que Noemi acredite que é boa e capaz de amar. Então Ruth vai cuidando, primeira coisa que nasce, capacidade de receber amor, confiança na bondade da mãe, confiança aqui no caso na bondade de Ruth. E agora esse amor insistente faz acreditar que eu também sou capaz de ser bom, sou capaz de amar. Às vezes, aquela criança, aquele adolescente que a gente fala, esse menino é ruim, ele é mau. Você já viu isso? Que a gente fala, Deus que me perdoe, mas essa criança aqui, gente, ela é ruim, ela só apronta, parece que faz por maldade, tem uma maldade nela. Talvez podemos pensar, uma possibilidade, não é regra, pode ser 1000 coisas, mas é a gente pensar nessa crença que ela não tem, que ela é capaz de ser boa, que ela realmente é uma pessoa que só tem destruição dentro dela. Se ela acredita que dentro dela só tem destrutividade, é isso que ela vai oferecer ao mundo. Mas o que pode mudar? Pode, possibilidade, tendência. O que pode ajudar ela a mudar? O amor que insiste. O amor que insiste. O amor que insiste. Até ela falar, peraí, acho que eu não sou tão mal assim. Às vezes a gente acha que a melhor forma de parar a maldade de alguém, ela tem que ser convencida do quanto a maldade dela é destrutiva. Mas só olhar o estrago que ela é capaz de fazer reafirma para ela a ideia de que ela realmente é uma pessoa muito destrutiva. Ela não vai tentar ser boa, porque ela só vê os efeitos da sua maldade. Quando a dor e a culpa são profundas, somente ante sucessivas provas de amor e cuidado que o sujeito pode voltar a acreditar em sua própria bondade. Quando a dor e a culpa são profundas, ela precisa de muitas provas de amor e de cuidado para que ela acredite que ela é boa. E aqui uma citação linda de Klein. Quando a segurança no mundo interno é gradualmente retomada e os sentimentos e objetos internos voltam a ganhar vida, os processos de recriação têm início e a esperança surge novamente. É bonito que Melanie Klein, ela escreve 2 textos sobre o luto,
E nesse texto que eu cito aqui, ela escreve sobre uma mulher que ela atendeu e perdeu um filho, né? Esse filho morreu já depois de adulto. E a dor dessa mulher, a Klein fala que vai analisando ela, e ela vai contando, na análise dessa mulher, toda essa descrição do processo de luto, que a gente vai ler aqui mais uma citação. Mas é interessante que hoje todo mundo sabe que essa mulher que ela fala que atendeu não é uma paciente, é ela mesma. Ela passou por esse processo de luto. Então é uma autoanálise que ela faz e que a gente percebe isso. E é algo que você já deve ter visto, algo que Klein fala aqui. Ela fala assim: sabemos que experiências dolorosas de todos os tipos às vezes estimulam as sublimações. Experiências dolorosas, luto, eu já disse isso, mas vale repetir, não sei o quanto você é familiarizado com a teoria psicanalítica, mas na psicanálise luto tem a ver com qualquer tipo de perda, não necessariamente a morte de um ente querido, mas qualquer tipo de dor, a perda da saúde, a perda da mobilidade, nós estamos falando de lutos. E aí ela fala que de perdas dolorosas de diferentes tipos estimulam sublimações ou até despertam novas habilidades nas pessoas. Já viu gente que depois que perdeu a esposa começou a pintar? Ou depois que perdeu o marido começou a tocar piano? Que começam a pintar, escrever ou iniciam outras atividades produtivas sob a pressão das frustrações e adversidades. Na própria psicanálise nós encontramos isso, né? Os melhores psicanalistas dizem, né? Os melhores psicanalistas são aqueles que sofreram pra caramba. Não sei se isso é uma brincadeira. Noemi parece ter alcançado a nobre capacidade para a gratidão. Porque lembra que na história eu conto que a Ruth vai até Boaz pensando em Noemi. Mas Noemi também faz isso pensando em Ruth. Eu não sei se eu cito o texto aqui mais pra frente, mas Noemi fala: você precisa também de uma família e descendência para você. Então, a estratégia que Noemi cria para Ruth ir lá, deitar os pés dele, descobrir os pés, lei do lerivato, tudo isso, é pensando na própria Ruth. A gratidão, segundo Melanie Klein, não é só fruto da percepção do amor recebido, mas também é o fundamento para a capacidade de receber, perceber e fruir desse amor. Então é uma relação dialética. Quando eu percebo que eu recebo amor, eu sou capaz de ter gratidão. Mas só se eu for capaz de ter gratidão, eu sou capaz de receber e perceber o amor. Então isso é muito bonito, né, nessa teoria. E ela fala: se há experiência frequente de ser alimentado sem que a satisfação seja perturbada, veja que nós estamos falando dessa insistência de novo. A introjeção do seio bom se dá com relativa segurança. Uma gratificação plena ao seio significa que o bebê sente ter recebido do objeto amado uma dádiva especial que ele deseja receber e guardar. Essa é a base da gratidão. Então, para Melanie Klein, a gratidão tem como base essa gratificação insistente do seio, e ele sente que ele quer guardar aquilo, e a resposta é a gratidão. A introjeção do bom objeto é o que possibilita o enriquecimento do mundo interno. Essa palavra é uma palavra crucial aqui nessa teoria, quando ela fala de introjeção, quando eu expliquei da formação do mundo interno. Eu expliquei um pouco rápido isso, mas veja, quando eu pego o objeto que está aqui fora e coloco ele aqui dentro. Isso me ajuda a estar preparado para o momento do desmame. Mas é isso que possibilita o enriquecimento, porque agora aquele seio que estava fora, que me dá leitinho, agora está dentro. Isso deixa o meu mundo interno rico. Então, quando eu faço bem ao outro, eu sinto que eu estou amamentando o outro. É essa sucessão de experiência satisfatória que vai permitindo uma mudança interna. Esse enriquecimento do mundo interno propicia ao indivíduo a capacidade para o quê? A generosidade, que segundo Klein é a maior expressão da gratidão.
Eu quero, no final dessa aula, eu vou falar algo que não está aqui no texto, mas deixa eu encerrar aqui o capítulo 3. Situações muito difíceis despertam em qualquer pessoa inveja e ódio, tá? Isso faz parte da natureza humana, sentir inveja e ódio. É muito comum encontrar pessoas que, quando tem uma manifestação da inveja, nega aquilo, porque realmente é algo difícil, mas é natural. Inveja e ódio. Porém, a capacidade de retornar ao estado menos destrutivo demonstra uma boa experiência com o primeiro objeto de amor. Então, pessoas que tiveram uma boa experiência com o objeto de amor quando bebê não vão deixar de ter inveja, mas elas voltam com mais facilidade para um estado de menos destruição. A inveja, ela é destrutiva. Então, até chego ali, dou uma destruidinha, mas eu consigo retornar rapidamente. O texto que encerra o capítulo 3 é a orientação de Noemi, que muito revela o seu estado. Então lembra aquele momento que Ruth vai, descobre os pés, segue toda a orientação de Noemi e volta para casa. Conta para Noemi, o que Noemi fala? Senta-te e aguarda tranquila até saber o resultado. Essa frase revela o quê? Esse bebê tolerante. Bebê que o seio não tá vindo, mas eu vou aguardar, porque agora eu confio. É quando o bebê começa, depois dos 3, 4 meses, ele começa a ficar um bebê mais bonzinho. As pessoas costumam dizer, né? Quando a maternidade começa a compensar, começa a valer a pena, porque ele deixa de ser aquele bebê irritado, bravo, nervoso, e se torna mais calmo, mais tolerante. Parece que Noemi alcançou esse estado. Na próxima aula nós vamos entrar no capítulo 4 e fazer as considerações finais. Mas antes de encerrar o vídeo, quero colocar algo que eu não coloquei no trabalho. Ao preparar esse trabalho, aliás, ao preparar a apresentação, eu fui buscar ler a história de Noemi, o livro de Ruth novamente, em diferentes versões. E tenho acesso aqui a muitas versões diferentes do Antigo Testamento, mais de 40 bíblias, e pelo menos que eu li esse livro foi em 16 versões diferentes. Por causa das traduções, né, foi escrito em hebraico, uma história que passa ali mais ou menos, quase 1000 anos antes de Cristo. Então as versões de tradução se diferenciam às vezes em uma palavra, em outra, isso pode trazer um entendimento ou outro diferenciado. E em uma das bíblias que eu peguei, eu encontrei tem uma que guarda o nome de Deus do original em que foi escrito. O nome de Deus na cultura judaica, ele não é escrito como ele é um nome desconhecido, o nome mesmo, o nome próprio de Deus. Então, escrito às vezes só com consoantes, alguns dizem o nome impronunciável. Há algumas bíblias judaicas em que no lugar do nome de Deus vem o título Hashem, que significa o nome. Enfim, mas é certo que Deus tinha vários títulos no Antigo Testamento. As pessoas se referiam a ele de formas diferentes. E a maneira que se chamava Deus naquele momento denotava ali o contexto, como essa pessoa enxergava Deus, qual era a sua necessidade, o que Deus queria lhe revelar ao dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Há muitos nomes em hebraico para Deus. E, para minha surpresa, ao ler o livro de Ruth, ali no capítulo 1, no final, quando Noemi ela vai falar que Deus a tratou com amargura, ela usa o título de Deus El Shaddai. E El Shaddai é traduzido para o português muitas vezes como Deus Todo-Poderoso. El é Deus e Shaddai, onipotente, todo-poderoso. Só que ao estudar, e eu já escrevi sobre isso em outros lugares, o título Shaddai se refere a esse ser que me dá, que pode todas as coisas, me dar todas as coisas, por isso traduzido como todo-poderoso. Mas Shaddai tem como raiz uma figura, que é a figura da mãe
que leva o seu bebê ao seio. Isso é tão bonito porque quando eu escrevi esse trabalho, nem me ocorreu isso em momento algum. Mas achei muito significativo. Noemi, depois que esse trabalho já estava escrito, quando eu fui apresentá-lo, que eu fui ler e descobri isso. Noemi se refere a Deus como este seio, o que confirma mais uma vez todas as hipóteses levantadas até aqui neste livro. Te aguardo no próximo vídeo para falarmos do último capítulo da história, a remissão de Noemi, e trazer algumas reflexões finais.